Resina de sonhos resignados, adornos perenes em lares distantes. A Pedra do Sol dos Letos, outrora pacífica no Mar Báltico, faz parte de uma cultura que deixou de ser genuína. Se diluiu com o tempo, se misturou às demais. Mas que cultura é essa? Que povo é esse? Quantas de suas histórias cabem em fragmentos de memória? Passados 100 anos de imigração leta em Nova Odessa, o que nós encontramos, na verdade, dos descendentes aqui em Nova Odessa é um hibridismo dessa cultura. Então não existe nada genuinamente leto. Onde é que está essa cultura? Está no domínio familiar, está no domínio doméstico, está no domínio das relações muito mais subjetivas, muito mais construída dentro de casa do que expressa no espaço público. Quem entrar na casa de um leto, ele vai sentir imediatamente que está na casa de um leto pelos detalhes, pelos quadros, fotos. Esses detalhes, hoje colecionados em prateleiras, revelam a presença dos letos em Nova Odessa e recriam capítulos dispersos no tempo. Sphinx. Nova Odessa, interior de São Paulo. No paraíso verde de 50 mil habitantes, 700 personagens têm algo peculiar. São descendentes de colonos letos que há 100 anos deixaram seu país para plantar sonhos em outras paragens e fazer da cidade a maior colônia leta do Brasil. O termo leto é um termo muito antigo e leto significa cavador de terra. Os letos sempre foram, ao longo de muitos e muitos séculos, agricultores. E essa é uma característica do povo leto. O biotipo é europeu e a estampa reservada. Não sorriem com facilidade, falam só o necessário, mas um deslize e pronto. O olhar se desvia e a primeira viagem de vinda, em 1890, se esclarece. Vieram como resultado dos problemas que eles enfrentaram na Letônia. Lá eles não tinham liberdade religiosa, não tinham condições de comprarem terras, eram perseguidos politicamente. Meus avós vieram da Letônia e antes da vinda deles para cá eles estavam na Rússia, porque as condições na Letônia eram difíceis por causa das terras, pela ocupação da Letônia pelos alemães, os feudais. Eles foram para a Rússia desenvolver a agricultura. Mas era muito frio, muito gelado, e com o movimento migratório para o Brasil, e o Brasil precisava mão de obra para fins da agricultura, eles vieram para cá, para Santa Catarina, assim, em 1890, onde foi estabelecida a primeira colônia leta no Brasil. Quando os letos chegaram em Santa Catarina, eles descobriram que a situação geográfica das terras não era favorável ao desenvolvimento de culturas. Tanto é que alguns de Santa Catarina emigraram para o sul, a região de Ijuí, outros foram para Buenos Aires, inclusive houve até aqueles que voltaram para a Letônia. O país era considerado importante região do leste europeu por sua posição estratégica. Limitada a oeste pelo Mar Báltico e a leste pela Rússia, a Letônia passou mais de 1000 anos por disputas políticas e dominações de outros povos, como alemães, russos, suecos e poloneses. Começa ali a crescer um movimento dos operários e camponeses russos. Começa ali a crescer a possibilidade de uma alternativa ao mundo feudal e à lógica do capitalismo, que seria o socialismo ou o comunismo. Nesse sentido, há um temor, né? E se eles aparecerem no poder, como é que nós ficamos? Ali a ameaça era guerra, primeira guerra. Meu avô já estava prevendo que vai haver guerra porque eram dois países que estavam desentendendo, a Alemanha e a Rússia. Então o leto estava no meio. Então meu avô falou, não, vamos cair fora. A propaganda sobre o Brasil na Europa era intensa. E o maior propagandista era então o secretário da Agricultura do estado de São Paulo, Carlos Botelho.
Visionário, apostou na possibilidade de criar o núcleo colonial de Nova Odessa. Em parceria com o leto Yanis Gutman, criou uma agência de imigração na Europa e vendeu sonhos a quem tinha esperança. Quando o Carlos Botelho pensa isso, ele está pensando dentro da lógica da transformação do trabalho escravo assalariado. E, ao mesmo tempo, a ocupação de terras ociosas ou degradadas pelo cultivo intensivo do café. Significa dizer que o processo do núcleo colonial constituía mão de obra à disposição de grandes fazendeiros, dos barões de café da época. E significa dizer a possibilidade da implantação da pequena e média propriedade agrícola com foco na produção diversificada de frutas, cereais, etc. A partir de 1905, a entrada de imigrantes letos no núcleo colonial foi estimulada, bem como a aquisição de terras. A fazenda Pombal foi dividida em lotes e a venda das terras facilitada aos colonos letos. Em 1906, 64 dos 97 lotes disponíveis eram desses imigrantes, que já somavam 500 pessoas. O governo brasileiro distribuía uns folhetos, mandava os folhetos lá, uma propaganda para o pessoal vir, quem quisesse vir para o Brasil. Então o meu avô leu aqueles folhetos, estudou, pensou. No fim ele disse, não, vamos embora para lá, porque tem muita largueza, muita terra, então vamos lá. Foi em 1906, na Fazenda Velha, em volta da casa da família Carcles, que tudo começou e se manteve. Que era a sede, o lugar onde todos reuniam, porque não tinha outro lugar para reunir. Então reuniam aqui. Aqui era de domingos, era dia de festa, tudo era aqui. Não conheciam a língua, não conheciam os costumes. O clima totalmente diferente. E por isso eles se apegaram muito uns aos outros. Entre os letos havia luteranos e batistas. As diferenças doutrinárias, sem dúvida, foram aí um ponto importante da separação dos luteranos para os batistas, né? Alguns luteranos permaneceram na Fazenda Velha, outros necessariamente mudaram, né? Foram para a cidade de Nova Odessa, foram para a Americana, né? E não tiveram, por exemplo, essa coesão que os batistas têm ainda hoje em função do espaço geográfico, em função da igreja agregar todos esses valores. A agricultura, a pecuária e a fé sustentaram os colonos durante anos. Como entre eles havia um grupo de batistas, no final de 1906, organizaram a igreja e esta igreja exerceu um papel preponderante na preservação da unidade dos letos aqui em Nova Odessa. Então, a língua leta, que até o momento era o ponto de coesão deles, passa a ser falada nesse ambiente porque era a forma que eles tinham de se comunicar. Eles ainda não aprendiam necessariamente o português. Um exemplo até meu, que eu fui aprender o português no primário, né? Não sabia falar o português. Olha, para aprender português, era aprendendo com os outros. Os letos já estavam adaptados, mas a partir de 1911, um novo panorama modifica o núcleo colonial de Nova Odessa. Com a crise do café na região de Campinas, o governo passa a estimular a vinda de outros imigrantes europeus, já que os letos não se submetiam a trabalhar como assalariados nas lavouras. Então faz parte do inconsciente coletivo do leto essas características, o ser teimoso para manter a sua identidade e também em manter a sua individualidade. E mais ainda, o próprio governo do estado de São Paulo, na época, na Secretaria de Agricultura, deu-se a terra, né, no sentido de vender em prestações urbanas, lotes rurais e urbanos. Alguns se ressentem que não houve o estímulo com semente, com instrumento de trabalho, com escoamento da produção. Não é à toa que o governo do estado abre também esses lotes urbanos ou rurais para outras etnias, como os italianos. E esse é um primeiro momento que define, por exemplo, a ida de alguns filhos de letos para São Paulo para trabalhar, ou para a região aqui mesmo de Americana, Campinas, etc. e tal, já se desvencilhando do trabalho agrícola. Um outro momento é quando surge a questão da indústria têxtil.
Nesse sentido, a produção se volta ao algodão. Na mesma época, em 1922, profecias de pastores como João Inks despertaram os letos para um novo fluxo emigratório. E com a Revolução Russa, em 1917, surgiu um medo entre os letos da Letônia de que os comunistas iriam dominar toda a Europa. Inclusive, havia profecias que dizem respeito de que a vinda de Cristo estava próxima, de que a perseguição seria enorme, seria muito grande, e que eles, então, precisassem sair da Letônia para buscar um novo país. E esse novo país era o Brasil. O Grande Dragão Vermelho, como era conhecido o exército russo, se aproximava. Para alguns letos anticomunistas, né, fiéis aos princípios da propriedade privada, fiéis ao princípio da questão da religiosidade, houve um temor muito grande. Não é à toa que muita dessa gente, em 1922, saem correndo, né, literalmente, a partir de uma articulação de algumas pessoas, para o Brasil formar em Varpa essa colônia. Ao todo, 2.300 pessoas formaram a colônia Leta de Varpa. E o grupo onde vieram os meus pais, eles foram mandados para a região de Tupã e Assis. Os pais vieram com 3 filhas e naquela época, por falta de alimento, não tinha comida, muitas crianças morriam. Inclusive uma minha irmãzinha com 2 anos veio a falecer por falta de alimentação. Aqui, meu pai, quando ele chegou no Brasil, disse que não acreditava que não tinha aquela coisa, disse que era tão gostoso quando não vinha o gelo, né? Porque o gelo para a gente pobre não era fácil, hein? Anos mais tarde, alguns desses imigrantes chegam em Nova Odessa, que passa, a partir da década de 30, a definir contornos. O núcleo urbano se desenvolve. Os trilhos escoam a produção agrícola. O algodão e a cana-de-açúcar ganham os lotes rurais e impulsionam a economia da região. E os letos... Quem tinha sítio, ficou no sítio. E quem não tinha sítio, porque não tinha mais lotes para comprar, então começaram na cidade. Tinha pedreiro, tinha carpinteiro, tinha ferreiro. Os anos 50 e 60 é o momento de emancipação de Nova Odessa. Nova Odessa era um distrito de Americana. E é um estímulo também a uma onda de pessoas que vão transitar por esse território, por essas cidades, de uma forma muito mais fluida, muito mais tranquila, não é muito aquela coisa do mundo fechado. Eu acredito que a cultura leta, ela se fechou muito na sua religião, ela se fechou muito no universo de casa. Enquanto não houve a mistura de nacionalidades, foi bem preservada. Mas depois que misturou, os idosos foram indo embora, né? Então esfriou um pouco. As décadas de 40 e 50 já haviam favorecido esse isolamento. Nesse sentido, o governo Getúlio Vargas, quando ele se posicionou a partir de uma relação e de uma pressão norte-americana para se posicionar, a mudar a política interna no que diz respeito aos europeus, ou descendentes. Então, escola, passaporte, tudo isso foi muito fiscalizado, censurado. As atas administrativas nas igrejas têm que ser escritas também em língua portuguesa. O pós-guerra afastou ainda mais os descendentes letos da cultura de seus antepassados. Os meus pais, tanto por parte de mãe como de pai, vieram na Segunda Guerra Mundial. Então eles são fugitivos de guerra. Quando foi chegando tanto a frente alemã quanto os russos, então eles foram obrigados, questão de sobrevivência mesmo, a fugir de lá. Quando a Letônia foi ocupada mesmo pela União Soviética, ela passou a ser república da União Soviética, quebrou-se, a gente não podia mais ter comunicação, nem com parentes, não podia escrever cartas. Pouca gente que se podia conversar assim abertamente, porque eles eram muito assim, por mim, eles até dentro de família eles tinham desconfiança um do outro, porque o negócio de comunismo não tem explicação, era coisa tão horrível, né? Então eles tinham medo até de falar com a gente, porque tem medo que não ia ser denunciado, deportado, né? Essa dificuldade de comunicação, ela trouxe para nós assim um distanciamento
E ela interferiu na cultura, principalmente na língua. E a partir dos anos 60, 70, começa um processo de produção de cana, né? E aí, nesse sentido, a redefinição é maior ainda, porque começa a terra a ser arrendada a grandes usinas. Muitos foram para outras cidades, foram para Americana, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, esparramou o leto pelo Brasil. Hoje, por exemplo, os descendentes pouco sabem de suas famílias, em função necessariamente de se interessarem por isso. Atualmente, que há uma tentativa do grupo, que hoje deve ter entre 50 e 60 anos, de fazer com que seus filhos se interessem por isso. Mas que cultura é essa? Que povo é esse? Quantas de suas histórias cabem naqueles fragmentos de memória? O europeu, em geral, é um povo assim mais formal, mais fechado, não é tão eufórico como o brasileiro, né? Extrovertido como o brasileiro. Mas, por outro lado, o povo leto tem uma característica musical, cultural muito marcante. E foi pela música que os descendentes reencontraram sua identidade. Uma apresentação do grande coro Ave Sol, em 88, fez com que a letoneidade vibrasse. A independência readquirida em 91 trouxe assim uma expectativa muito grande de voltar às suas origens, à pátria, né? A Letônia que eu mesma pessoalmente vi quando visitei logo depois que readquiriu a independência, foi terrível, porque a imagem que eu tinha passada pelos meus pais, que era um país bonito, lindo, maravilhoso, as pessoas ótimas, maravilhosas, educadas, chego lá e não é isso. Então estava muito deteriorado. Já fui visitar a Letônia por 5 vezes. 2 vezes eu estive quando eu ainda estava debaixo do comunismo, que nós não podíamos sair da capital, nem ir à casa de ninguém, só acompanhados com algum da entorno, né? Depois, outras 3 vezes, já tive liberdade. E agora, essa última vez, 2 anos atrás, que eu estive lá, tinha liberdade total. Viajei pela Letônia toda, visitei todos os lugares. Encontrei parentes meus que antes eu não tinha chance de encontrá-los, porque não tinha liberdade para procurar. E hoje eu tenho contato sempre com o pessoal de lá. E agora recentemente, esse mês passado, tive a oportunidade de voltar lá. E já é completamente outra coisa, agora é Europa. E passaram a se interessar no resgate dessa cultura a partir do momento que a Letônia entra, né, para a União Europeia. Então, ter um passaporte leto, ter uma identidade leta, significa uma inserção mais fácil na Europa. Por questões de trabalho, por questões de estudo. Lógico, eu sinto brasileiro, eu nasci aqui, né, mas a gente tem um sentimento da Letônia, né? Entre cantos, entre cultos, entre silêncios. Hoje, a cultura leta se reafirma em datas, se reconstrói em detalhes e renasce, simbolicamente, em Nova Odessa. Aqui em Nova Odessa, já há vários anos, a cidade organiza a Festa das Nações. E a comunidade leta tem participado todos os anos dessa festa com um stand leto. E agora, o ano passado, chegaram a construir uma casa de madeira leta, com toda a ambientação característica de uma casa leta. Ainda há muito interesse da própria Letônia vir e trabalhar, até ajuda para preservar a cultura leta. Então não adianta ter 20 mil descendentes letos se a gente não tem nada acontecendo, se não tem uma estrutura mínima para que a gente possa aparecer e participar. Para resgatar isso não vai ser fácil, é preciso que haja alguém que tome à frente tudo isto e que promova reuniões, que incentive, porque do contrário vai ser muito difícil a reintegração da cultura que os letos perderam. Eu não penso que ela tenha se perdido no tempo. Eu acredito que ela foi se recriando ao longo do tempo.